traz uma interrogação é a seguinte situação: existem empresas que estão dentro desses 3 consórcios que operam Curitiba e que operam também em outras cidades, tanto do Paraná como de outros estados. E nessas cidades e nesses outros estados, nessas cidades aqui do Paraná e de outros estados, as tarifas técnicas são inferiores, são mais baratas, com o mesmo tipo de veículos que nós usamos dentro da cidade de Curitiba. Seria até interessante que as empresas viessem aqui dar sua posição sobre a tarifa técnica, para que a gente pudesse fazer essa comparação, né? Mesmo modelo de ônibus, às vezes mesmo itinerário, mas a tarifa técnica dessas cidades é menor do que a tarifa técnica de Curitiba. O que Vossa Senhoria e o professor Lafayette puder falar sobre esse assunto, até numa questão de opinião particular, vai contribuir, mas é importante que as empresas venham a essa casa falar sobre a tarifa técnica de Curitiba e fazer essa comparação. Inclusive, pode essa empresa vir aqui através de sorteio, mas o que é fato é que existem empresas que atendem Curitiba com uma tarifa técnica e atendem outras cidades com o mesmo modelo de ônibus, com outra tarifa técnica mais barata para aquela cidade. Com relação à questão das diferentes tarifas técnicas vigentes ao longo do país, é importante a gente lembrar que as características técnicas operacionais, elas são muito diferentes. Nessas sugestões que o município de Curitiba, através do prefeito Gustavo Frutti, encaminhou para o governo federal sobre transporte coletivo, uma das sugestões dizia a respeito à criação de um novo marco regulatório do transporte coletivo no âmbito brasileiro, de tal forma que nós possamos ter, por exemplo, mesmos padrões de tarifas técnicas. Hoje, o que acontece? O padrão de tarifa técnica aqui da rede integrada não é necessariamente o mesmo padrão adotado em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e assim por diante. Então, muitas vezes nós estamos comparando o valor que é composto de forma diferente. Um outro aspecto também é que a nossa rede integrada, ela permite, por exemplo, viagens superiores. Qual seriam essas diferenças? Porque o ônibus é o mesmo, o itinerário é a mesma distância, um motorista, um cobrador. Não, perfeito. Normalmente é que na realidade, hoje, se a gente considerar, são mais de 2.000 veículos, incluindo a frota reserva, tem trajetos que têm mais de 90 quilômetros, se considerados na totalidade, e nós temos efetivamente uma condição que muitas vezes não nos permite comparar a tarifa técnica ou a tarifa do usuário diretamente, em razão dessas características, que são Curitiba mais 13 municípios. O que nós estamos propondo até para nesse novo marco regulatório é que nós tenhamos condições de trabalhar sobre os mesmos parâmetros, sobre os mesmos critérios, obviamente ajustados às diversas realidades, né, para que a gente possa ter condições de comparar. Obviamente que o próprio detalhamento que será feito oportunamente nessa comissão, eu acredito que poderá ensejar o melhor esclarecimento dessas possíveis diferenças e também podemos já agregar nesse sentido, vereador, alguns exemplos, algumas referências de cunho comparativo até para debater e esclarecer nessa comissão.